Galera, bom dia, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Momento Paparazzo, Paparazzo Rubro-Negro 2, Paparazzo Rubro-Negro. A gente está sempre jogando aí todos os nossos 3 canais. Estamos a caminho aqui, eu e o Marcelo aqui. A Raíza tá dando uma cochilada ali atrás. O filho do Marcelo aí também, o Arthur. Arthur, né? Tinha que ter nome de rei, né? Por motivo. A gente tá na estrada aqui, ó, galera. Cleveland para New Jersey, né? Agora a gente está chegando em aqui, né? Pensilvânia já, né? Poconos. E a gente tem algumas situações para falar aqui com vocês. A notícia que eu trouxe mais cedo, da notícia boa, né? Aconteceu no Globo, que o Wesley tá fazendo exame e tal, mas que a previsão ali de 15 dias no máximo. Essa é a expectativa, tá, gente? Expectativa boa. E que, sendo isso, ele tá fora do primeiro jogo, do jogo de estreia contra o Marrocos. Mas ele estaria ainda garantido na Copa do Mundo, não seria cortado. É o que a gente torce muito, né? Porque a gente gosta muito do futebol do Wesley, do caráter do Wesley, da pessoa. É um cara importante pro grupo da seleção brasileira. E eu acho que se tem uma coisa que não poderia acontecer, era perder um jogador como o Wesley nesse momento. Agora, eu preciso falar o seguinte: eu vejo muita gente criticando às vezes alguns jogadores. Você criticar jogador que realmente não tá bem, ok. Agora, você criticar porque não conhece, criticar porque não gostou de alguma coisa. E eu vi muita gente falando do Ibanhas. Muita gente. Eu vi muita covardia com o Ibanhas. O que jogou, o que tá jogando esse rapaz? Então, é o que eu falo. Para você elogiar o Wesley ou qualquer outro lateral ou qualquer outro jogador do setor defensivo, você não precisa depreciar os outros. Não precisa. Você pode elogiar o Ibanhas, você pode elogiar o Endrick sem depreciar o Igor Thiago. Você pode elogiar o Igor Thiago sem depreciar o Endrick. Você pode elogiar o Igor Thiago e o Endrick sem depreciar o Matheus Cunha. E sem depreciar o Pedro, que não foi. Eu vi gente falando assim: o Igor Thiago é muito melhor que o Pedro, não tinha que ter ido mesmo. Ou o Pedro é muito melhor que o Igor Thiago não tinha que ir. Cara, não tem espaço para todo mundo. E jogadores que estão nesse nível de pré-lista já são jogadores, né? Salvo alguns que eu não considero bons, como o Martinelli, né? Não tô depreciando ele em relação a ninguém. Eu tô falando que eu acho que não tem nível para a seleção brasileira, ok? Ponto. Agora, a Raíza Simplício falou uma parada muito bacana, postou uma parada muito legal no Insta, que eu vou querer falar sobre isso. Eu vou ouvir aqui com vocês o que o Matheus Cunha respondeu. Ela postou aqui, não vi se foi para ela, mas o Matheus Cunha falou sobre a questão da camisa 9, né? Tá acordada, amiga? Tô acordada. Foi a pergunta que eu fiz. Tá gravando? Tá gravando, eu perguntei pra ele sobre o peso de vestir a camisa 9, sendo que ele não é um 9, um centroavante, né? E o que o Ancelotti pede pra ele fazer em campo, pra ele explicar um pouco das funções que o Ancelotti pede pra ele fazer em campo. Porque o Brasil em 2018 teve o Gabriel Jesus, que ficou muito marcado por ser um camisa 9 que não fez gol na Copa, né? Não fazia gol, não fez gol. Mas em 18, Gabriel Jesus, a primeira função dele não era ser centroavante, era marcar. Ele era um marcador, marcava muito. Então eu pedi pro Matheus que ia falar um pouco sobre isso, né? E aí ele respondeu, ele falou sobre como ele enxerga essa situação. E eu entendo, Papa, que foi uma precipitação ele pegar a camisa 9 ou darem a camisa 9 para ele, porque o torcedor que assiste a Copa do Mundo, o torcedor de modo geral, não quer saber: o Matheus Cunha joga flutuando, não é um centroavante fixo, não é um camisa 9. O torcedor olha ali, poxa, camisa 9, que foi do Ronaldo, né? Foi do Careca, foi de grandes jogadores, grandes atacantes da seleção brasileira,
que não é um cara que faz gols, né? E aí só que Seria o Endrick, né? Eu acho que o Endrick poderia usar a camisa 9, o próprio Igor Thiago poderia usar a camisa 9. O Thiago, O fato do Matheus Cunha usar a camisa 9, isso pode acabar sendo ruim para ele, justamente por ele não ser esse centroavante. É um peso para ele, na verdade. É um peso, claro, porque as críticas elas já estão começando, né? E é mais um jogo que não faz gol, e é isso. Você vestiu a camisa 9, o torcedor olha a camisa 9, é o atacante, é o matador, é o artilheiro, e esse não é o caso do Matheus Cunha. Perfeito. Vamos ouvir aqui? Vou colocar aqui a Raíza postou em collab com a gente. Vamos ver aqui, ó. Não só vestir a nova camisa do Brasil, mas responsável. Eu acho que todos os craques já usaram, a gente vai ser comparado, a gente vai sofrer momentos por causa disso, porque a gente não vai ser eles. Mas assim, eu acho que tudo faz parte. Eu acho que faria qualquer coisa para estar vestindo essa camisa, a 9, a qualquer número que seja para estar aqui, sei da responsabilidade. Sei que o 9 vai sempre ter uma demanda de fazer gol e tudo isso, mas eu também não posso então ele sabe, né? pensar nisso e sair feliz porque fez gol e o time perdendo. Então, acho que a função que ele me pede eu acho que a maioria já conhece também, de jogar um pouco flutuando entre linhas, criando muitas possibilidades e sem dúvida nenhuma tive a oportunidade de fazer gols para estudar lá para preencher. Não, olha só, o Matheus, todo mundo sabe que você também faz gol, mas você mesmo falou que você joga flutuando, né? É o que a Raíza estava falando. E você também, né, entende o peso que tem, você falou, deixou claro, que sabe é uma cobrança extra, talvez desnecessária, mas tudo bem, beleza. É mais uma Copa que a gente não vai ter o camisa 9, que é o cara que vai decidir, que vai finalizar, que vai fazer os gols, né? Pode acontecer isso, tem times que tiveram camisas 9 que não eram os que faziam mais gol no time, tinha, normal, mas é um aspecto interessante esse que a Raíza trouxe. Galera, é o seguinte, tem uma outra coisa que eu falei com o meu repórter, o Gabriel Orfa, e com a Raíza ontem no jogo, quando aconteceu a falha do Marquinhos. Galera, teve uma situação ontem no jogo que eu comentei com a Raíza Simplício na hora e com o Gabriel Orfa, o meu repórter, que foi sobre a falha do Marquinhos. Na hora que aconteceu, e eu tô vendo agora muita gente comentando sobre isso. E se fosse o Léo Pereira que tivesse falhado aquela bola do gol do Egito? Faça uma reflexão, você, torcedor que acompanha a gente aqui, que não é Flamengo, você, torcedor do Flamengo que critica às vezes, acho que hoje eu acho que não tem torcedor do Flamengo que critica o Léo Pereira mais, né? Acho que o torcedor do Flamengo hoje já passou muito longe já dessa questão de criticar o Léo Pereira, já sabe que é um grande jogador, tem um carinho enorme, já sabe que é normal um jogador falhar, quando ele falha todo mundo apoia. Hoje em dia eu vejo o Léo Pereira muito forte dentro do Flamengo, mas os torcedores rivais, eu já falei, vi alguns comentários ridículos sobre o Wesley, de torcedor quase que comemorando pelo cara se lesionar da Copa, só porque ele teve uma história no Flamengo, é cria do Flamengo, ex-jogador do Flamengo, isso é ridículo. E eu não percebo essa cobrança com outros jogadores, a cobrança que jogadores ex-Flamengo e que jogam no Flamengo recebem. Eu tenho certeza, e eu vi algumas atitudes erradas com o Léo Pereira, eu vi uma situação muito errada também de entrevista, eu não lembro qual foi a emissora, mas entrevistando o torcedor, quando o torcedor fala que estava ali para ver o Léo Pereira, aí o cara pergunta para ele assim, pô, o Léo Pereira não tinha um outro não, melhor, para você ser fã? Então, eu acho que vale essa reflexão, sabe? E se fosse o Léo Pereira que tivesse falhado quando o Marquinhos falhou ali ontem? Por que o Léo Pereira não tem esse direito também de errar que os outros têm? Então, mas o Marquinhos também é muito criticado. Não, ele também é muito criticado. Mas eu percebo uma predisposição já a criticar esses jogadores que têm esse histórico assim. E eu não vejo, eu de verdade, eu vou falar de todo o coração, eu não vejo a torcida do Flamengo agindo assim com o Endrick.
agindo assim com o Ryan. E eu sei que você, torcedor rival, vai fazer essa reflexão aqui agora. Você tem visto a gente elogiar demais o Endrick, a gente elogiar demais o Ryan, a torcida do Maracanã inteiro, inclusive a do Flamengo, cantando: oi, boa noite, será que vai ter gol do Ryan hoje? Gente, eu não percebo a torcida do Flamengo perseguindo os jogadores dos outros clubes. Isso, galera, convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!